Olá a todos, bem-vindos novamente ao Clube Direct Wine. Este é o Tasting Pack de março e é dedicado aos vinhos generosos. Nesta altura já devem ter recebido o vosso pack com o individual, as garrafinhas, e este vídeo vai explicar a ordem de serviço e o que é esperado deste Tasting Pack. A ordem de serviço destes vinhos é do número 1 ao número 4, ou seja, Carcavelos é a garrafinha número 1, Porto, garrafinha número 2, Madeira, garrafinha número 3 e Moscatel de Setúbal, garrafinha número 4. Qual é, no fundo, porque é que nós fizemos esta ordem? Não tem nada a ver com a idade, não tem nada a ver com o estilo do vinho, tem simplesmente a ver com a doçura que cada um destes vinhos tem. Ou seja, nós partimos do vinho que é menos doce para o vinho que é mais doce. Ou seja, o Carcavelos é o menos doce e o Moscatel de Setúbal é o mais doce. Isto vai ser importante na hora das harmonizações, porque quem já fez o W7 sabe que o açúcar nos alimentos é um inimigo do vinho. Ou seja, se eu tiver um alimento com açúcar, o que vai fazer ao vinho é tornar o vinho menos frutado, menos encorpado, mais adstringente, mais ácido, ou seja, todas as características que nós muitas vezes não gostamos nos vinhos. Portanto, este é o Tasting Pack de março. Vamos então explicar o que é que vocês podem esperar deste Tasting Pack. Nós temos aqui 4 vinhos generosos. O que é que são vinhos generosos? Vinhos generosos são vinhos fortificados, ou seja, vinhos que levaram a adição de aguardente vínica durante o seu processo de produção. Ou seja, a fermentação do vinho iniciou-se normalmente, as leveduras começaram a transformar o açúcar presente nas uvas em álcool, mas a determinada altura o homem, ou seja, o produtor, adiciona aguardente vínica, uma aguardente que pode ter de 77% até 96%, depende do vinho em que estamos a falar. Uns usam de 77%, como é o caso do vinho do Porto. Outros usam 96%, a que chamam, em vez da aguardente vínica, álcool vínico, por ser muito puro. E então, o produtor vai adicionar essa aguardente vínica e o que vai acontecer é que a fermentação vai parar. Ou seja, as leveduras vão morrer e não vão transformar mais açúcar em álcool, e o que vai acontecer é que ela para e fica o açúcar que estava nas uvas fica no vinho. E por isso é que estes vinhos são doces. Uns mais doces, outros menos doces, dependendo do momento onde se faz a paragem da fermentação. Ainda dizer que, no caso, os vinhos generosos é um termo tradicional, portanto não tem enquadramento legal. O que hoje se utiliza em termos legais é vinhos licorosos. Não licor, mas sim vinhos licorosos. Vinhos licorosos são vinhos que foram fortificados. Portanto, nesta prova, o que vamos ver é, os vinhos generosos de Portugal, que são vinhos fortificados, que têm uma denominação de origem específica para a sua produção. Ou seja, no caso, Carcavelos, por exemplo, Carcavelos DOC, é uma denominação de origem exclusiva para se fazer vinhos fortificados. Porto é uma denominação de origem exclusiva para fazer vinhos fortificados. Não existe Porto vinho tranquilo seco, não de mesa, não. Madeira é uma denominação de origem feita exclusivamente para fazer vinhos fortificados, assim como Setúbal também é uma denominação de origem exclusiva para vinhos fortificados. Por exemplo, no caso do Porto, um vinho tranquilo de mesa não tem a denominação Porto, mas sim a denominação Douro. Na Madeira, um vinho tranquilo de mesa não tem a denominação Madeira, mas sim a denominação madeirense. Portanto, no caso de Carcavelos, se eu fizesse um vinho tranquilo em Carcavelos, teria que ter a denominação Lisboa, não Carcavelos. Portanto, o que vamos esperar destes vinhos é perceber as diferenças entre eles. Eu não vou ser específico em cada um dos vinhos, explicar muitas coisas dos vinhos. Eu vou simplesmente fazer aqui um relato do que é que são as diferenças entre eles e, basicamente, porque é que essas diferenças ocorrem. Todos os vinhos têm o mesmo método de produção, que é a frutificação, e começando pelo Carcavelos, que é o menos doce de todos, é um vinho feito com a casta galego dourado. Neste caso, este vinho é particularmente querido, porque foi o último vinho que a minha família fez na Quinta do Barão.
e que foi engarrafado em 1994. São vinhos desde o início do século XX até 1988, vários vinhos que estavam na Quinta do Barão e que nós loteamos e fizemos 2 vinhos diferentes. Um que se chama Carcavelos Última Reserva Meio Seco, que é este que está aqui, e um outro que se chama Carcavelos Última Reserva Seco, que é um vinho mais seco que tem muito menos açúcar residual. Foram os últimos vinhos, e isto é realmente algo maravilhoso, porque Carcavelos é uma região, hoje em dia, praticamente extinta, só tem 12 hectares, só há um produtor a fazer vinho de Carcavelos e, portanto, beber um Carcavelos é sempre um privilégio. Mas não quis deixar de repartir convosco este vinho, que é extraordinário, com notas de envelhecimento já bastante acentuadas, com fruta seca, com especiarias. É extraordinário. Uma coisa que nos vinhos generosos é uma referência de qualidade, é estas notas de envelhecimento em casco que tem, e além disso ainda tem envelhecimento em garrafa, que lhe deu ainda mais complexidade. No caso, este é o vinho menos doce. É um vinho que é diferente de todos os outros e, se vocês repararem, quando provarem, vão ver que o único vinho que ele é mais ou menos parecido é com o Madeira, dado a acidez. A acidez do Carcavelos é bastante elevada, estamos a falar de solos calcários, e uma vez mais, vocês já ouviram nos outros tasting packs, solos calcários é sinal de vinhos de alta qualidade. Carcavelos é solo calcário e tem uma acidez vibrante, e a casta que se usava na Quinta do Barão era o Galego Dourado, apesar de existirem outras castas permitidas em Carcavelos. Depois passamos então para o vinho do Porto, e aqui vocês vão notar uma diferença enorme, porque o vinho do Porto é um vinho com muito menos acidez, é muito mais cheio na boca, e vão notar também que tem mais açúcar. E este é um 10 anos, e eu escolhi o 10 anos da Sandman porque é um tradicional 10 anos, mostra muito bem o estilo, e pronto, no fundo, muitas vezes, às vezes as pessoas perguntam-me: Raul, eu queria oferecer um Porto a uma pessoa amiga e tal, não sei que vinho dar. Pois este tipo de vinhos é aquele que mais reflete o estilo tradicional de vinho do Porto, ou seja, um vinho tawny, que é um vinho aloirado, aveludado na boca, já com um envelhecimento de 10 anos. Isto não é um vinho que foi feito em 2011. 10 anos significa uma média de idade de 10 anos. É um estilo. Tawny 10 anos é um estilo que tem vinhos misturados, que podem ser mais velhos, menos velhos, mas que a média de idade dá 10 anos. Depois, quando saltamos para o Madeira, voltamos a ver uma diferença muito grande. Porquê? Porque no caso do vinho do Porto eu tenho menos acidez, tenho um açúcar que é preponderante, tenho as notas de envelhecimento típicas de um vinho de 10 anos de idade. E aqui no Malvasia, Madeira Malvasia 10 anos, eu também tenho 10 anos de envelhecimento, só que o envelhecimento feito na Madeira, na Ilha da Madeira, ou seja, nestes vinhos, é um envelhecimento diferente do vinho do Porto. Nós estamos aqui a falar num envelhecimento que é feito nos sótãos dos armazéns, onde recebem calor e frio e portanto, depois eles também variam, os cascos vão sendo transitados de um lugar para o outro no armazém, e isto faz com que a evolução do vinho seja muito mais rápida, muito mais acentuada. E, portanto, um 10 anos Madeira é um vinho que tem notas verdadeiramente de envelhecimento, nota-se perfeitamente que teve envelhecimento em casco. São vinhos extraordinários, e pensar que na Madeira só existem 500 hectares de vinha, e mais desses 500 hectares de vinha, só 15% é devotado às chamadas castas nobres, da qual a Malvasia é uma delas. Ou seja, as castas nobres do Madeira são o Cercial, o Verdelho, o Terrantês, o Boal e a Malvasia. Estas 5 castas são castas nobres. Há outras mais, mas são muito pouco expressivas, e fazem vinhos de qualidade superior. A Cossard Gordon foi o que eu escolhi. A Direct Wine distribui a Cossard Gordon em Portugal. Na Madeira existem, se não estou em erro, só apenas 7 produtores. A Cossard é o produtor mais antigo, ou seja, dentro do setor do setor de comércio da Ilha da Madeira, é o produtor mais antigo. Muitas pessoas falam na Cossard como sendo o Bentley dos vinhos Madeira. Depois passamos para o Moscatel de Setúbal, e aqui no Moscatel de Setúbal o que eu escolhi foi este vinho de 2002. É um vinho que eu, quando provei, disse:
olé, isto é algo de muito especial. Já não está no mercado, hoje em dia não sei qual é a colheita que está no mercado. É um vinho da Bacalhoa, um moscatel que se usa neste vinho é um moscatel de Alexandria. Também existem moscatéis, ou seja, também existem moscatel de Setúbal, que é o moscatel roxo de Setúbal, neste caso feito com uma casta que é diferente do moscatel de Alexandria, mas este aqui é o moscatel normal, ou seja, o moscatel feito com a casta moscatel de Alexandria, e estamos a falar de um vinho que 100% desta casta, e é isso que torna este vinho tão especial, ou seja, o que torna o Setúbal tão especial. Não é, é evidente que a zona onde ele está implantado é importante, porque nós estamos a falar de uma região que fica perto do mar, portanto tem influência atlântica, mas basicamente o que vai fazer as características deste vinho que vocês vão provar é a casta moscatel e o envelhecimento que este vinho tem nos cascos e depois isto vai ser muito fácil, vocês quando virem o vinho no nariz vão ver que ele é diferente dos outros porque tem aquela nota do moscatel que é um bocadinho mais floral, quase um cheiro a uvas, e que quando tem envelhecimento começa-se a notar notas de pacotes de chá molhado. É extraordinário, é uma maneira como eu identifico muito o moscatel nas provas cegas, com esta nota de pacotes de chá molhado. Mas, além disso, o que eu estava a dizer era que este vinho de 2002 foi muito provavelmente, não, foi mesmo o melhor moscatel que eu provei nos últimos tempos. É delicioso e tem uma característica que é muito diferente da generalidade dos moscatéis, é que tem uma acidez altíssima. É quase comparável à acidez que tem o Madeira. Lembrem-se que, no caso da Ilha Madeira, vocês no Tasting Pack de fevereiro tinham um vinho tranquilo da Ilha da Madeira, um madeirense, portanto, feito da casta verdelho. E eu falei na acidez alta que os vinhos da Madeira têm. Neste caso, a acidez alta dos vinhos de Madeira é por causa do solo vulcânico, ou seja, o solo vulcânico atribui acidez muito alta aos vinhos. E vocês vão ver que quando provarem um moscatel de Setúbal, às vezes a acidez deste moscatel de Setúbal, deste 2002 da Bacalhoa, moscatel de Setúbal superior, é tão alto que às vezes parece Madeira. Mas isto é uma característica própria deste vinho, não é assim sempre nos moscatéis. Portanto, temos aqui 4 vinhos completamente diferentes, vindos de zonas diferentes, ou seja, o Carcavelos e o Moscatel, obviamente, são os vinhos que estão mais perto, porque Carcavelos é perto de Lisboa e no Moscatel de Setúbal estamos na zona da Península de Setúbal, que é um pouco mais abaixo, mas ambos os vinhos com influência atlântica. O Madeira também com influência atlântica, mas o clima totalmente diferente, porque estamos a falar da Ilha da Madeira, que fica em frente a Marrocos, portanto um clima subtropical, solos vulcânicos, também diferentes dos outros solos, e depois o vinho do Porto, que é talvez o mais diferente de todos estes 3 vinhos, em termos de geolocalização, porque fica na zona do Douro, que é uma zona com influência continental, portanto invernos muito frios e verões muito quentes, e também feito com, não é um monocasta, é feito com várias castas misturadas da zona do Douro. Os outros 3, por acaso, são considerados, ou seja, o moscatel de Setúbal é 100% moscatel de Alexandria, o Madeira é 100%, este daqui é uma Madeira 10 anos Malvasia, 100% também da casta Malvasia, que em inglês chama-se Malmsey e eles põem esse nome no rótulo, e o Carcavelos, que, como eu expliquei, na Quinta do Barão, na nossa Quinta do Barão, usávamos 100%, não é 100%, mas usávamos uma grande quantidade de galego dourado. E isto faz com que, no fundo, as castas que estes vinhos têm sejam todas muito diferentes. Em termos de harmonização, lá está, temos então do menos doce para o mais doce. Há um tipo de sobremesa que nós costumamos sempre beber com estes vinhos, que são as sobremesas conventuais, muitas vezes com o vinho do Porto. Sobremesa conventual, sobremesa de ovos, com o vinho do Porto. Mas isso está incorreto, porque as sobremesas conventuais são muito doces e vão fazer o caráter do Porto diminuir, ou seja, vão tornar o Porto menos intenso, mais seco na boca, menos encorpado, menos frutado, menos expressivo. E, portanto, que vinho é que devemos escolher? Muito simplesmente, o Moscatel de Setúbal, porque é o mais doce. Ou seja, com sobremesas conventuais, devemos sempre escolher os vinhos mais doces. Se não tivermos Moscatel de Setúbal, vamos escolher o Malvasia, porque o Malvasia, dentro dos vinhos Madeira, é o vinho mais doce. Se vocês provarem um vinho Madeira cercial,
é sequíssimo, tem muito pouco açúcar residual. Mas o Malvasia é o mais doce. Aliás, a escala de doçura nos vinhos Madeira, quando tem a casta indicada no rótulo, é, se vocês virem Cercial, é o mais seco. Verdelho é o que vem logo a seguir. Depois, o Terrantez é ali no meio. Depois vem o Boal, que já são vinhos doces. O Boal é equivalente à doçura do vinho do Porto. E depois o Malvasia, que é 20% mais ou menos acima da doçura do vinho do Porto. Portanto, sobremesas conventuais, Moscatel de Setúbal ou Madeira Malvasia. E vou referir, por exemplo, o pudim abado de Priscos, que é outra daquelas iguarias portuguesas que nós temos, que tem imenso açúcar e esse vinho, nitidamente, não dá para harmonizar com o vinho do Porto. Tem que ser com ou o Moscatel de Setúbal ou o Malvasia. Com a vantagem do Madeira de ter acidez alta. E a acidez alta também ajuda na harmonização. Então, quanto ao Carcavelos, o que é que bebemos com o Carcavelos? Com o Carcavelos bebemos muito de aperitivo. Antigamente até se bebia Carcavelos em copos tumbler, que são aqueles copos de whisky, com umas pedras de gelo, servido com frutos secos no início, no aperitivo. Mas também pode-se beber com sobremesas, só que essas sobremesas não podem ser sobremesas muito doces. Estamos aqui a falar de, por exemplo, pão de ló seco, é ótimo, ou uma tarte de amêndoa, não muito doce. São sobremesas que acompanham bem, ou queijos tipo ilha, funciona lindamente com este vinho. Aliás, todos estes vinhos funcionam bem com queijos de meia cura, porque fazem a tal harmonização que chama-se harmonização de contraste, doce-salgado. Funciona lindamente. Portanto, estas são as minhas recomendações de harmonização. Não quero deixar ainda de dizer que estas são harmonizações mais ou menos clássicas. Mas, quando queremos, podemos fazer harmonizações fora do normal, fora da caixa, que também funcionam. Por exemplo, e aqui deixo-vos, e para terminar, uma harmonização de madeira com teriyaki, ou seja, atum braseado e molho teriyaki. Vão ver que é uma coisa extraordinária. Espero que tenham gostado. Vamos agora provar os vinhos, calmamente, ou vocês provavelmente já tenham provado, mas se não provaram, vamos a eles e encontramos no nosso próximo Tasting Pack. Obrigado.